Nuis. Intervenção da estrela visão. Aquele que tem acesso à visão do coração ou à visão etérea não pode mais ser enganado por essas imagens que pertencem à matriz, porque as vidas passadas, quaisquer que sejam, pertencem à matriz. Como nós lhes dissemos, o tempo em meio à unidade não existe, e a memória das vidas passadas é uma memória que os confina nesta ilusão. E crer que ver isso é um fator de elevação é, certamente, a fraude que foi executada, da maneira mais importante, na história da humanidade, neste final do século XX. Então, é claro, toda a ilusão é crer que, quando o terceiro olho está aberto, vocês estão no coração. Visão e percepção do invisível. Meu nome é Nuis. Irmãos e irmãs humanos, que a luz os preencha com suas graças. Eu venho a vocês para expressar uma série de elementos relacionados à vibração da estrela visão, NDR. Detalhes na seção Protocolos Prioritários /as 12 Estrelas de Maria. Eu vou falar sobre alguns elementos que vários de vocês certamente experimentaram, ou vão experimentar, nos tempos que vocês vivem. Eu já tive a oportunidade de expressar o que era a visão do coração e a visão etérea. Eu venho para completar, de algum modo, esta noção de visão, mas referente, mais especificamente, ao que, enquanto seres humanos, nós chamamos de mundos espirituais. As dimensões, mesmo acessíveis, aqui, sobre este mundo, são, para a maioria de vocês, invisíveis. O próprio olho não pode ver algumas frequências. Os animais, os insetos não veem a mesma coisa que o olho humano. Em todas as épocas, existiram irmãos e irmãs que tiveram acesso à visão de coisas invisíveis, para a maioria. Nesses tempos particulares, vocês sabem, certo número de planos se aproximou. O espaço de compartimentagem e de confinamento diminuiu. Há, também, em cada ser humano, mecanismos diferentes recorrendo ao espírito, ou, em todo caso, ao que é chamado de espiritual, permitindo ver. A revelação da luz, presente e realizada, tem, por objetivo, vocês sabem, permitir o retorno do grande espírito, ou seja, por fim ao confinamento, ao isolamento. Muitas transformações estão em andamento, no homem como sobre a terra. Vocês as vivem, mais ou menos. Vocês estão conscientes, mais ou menos. O objetivo da minha expressão não é falar sobre isso, isso foi feito, em várias ocasiões, por outros intervenientes. Eu vou me deter mais, para dar-lhes elementos que correspondem ao que pode ocorrer, em sua vida, em sua consciência e nas percepções denominadas visuais, mesmo físicas como ligadas ao invisível, porque, atualmente, muitos irmãos e irmãs vivem contatos peculiares com coisas invisíveis. E, quanto mais o tempo transcorrer, mais esta possibilidade de contato vai aparecer, para um número sempre crescente de irmãos e de irmãs, por um lado porque o canal mariano, que está constituído, permite, realmente, o contato com uma das estrelas, senti-las e, eventualmente, vê-las, e depois, por outro lado, a matriz denominada astral, de confinamento, como vocês sabem, no nível coletivo, está em plena desagregação. Em todas as épocas, em todas as tradições, em todos os povos, houve seres que tiveram a oportunidade de ver o que era invisível ao olho humano. Naturalmente, este aspecto sobrenatural de ver o invisível evitou, desde o início, uma questão que, hoje, vai tornar-se fundamental e principal. É isso. O que é visto, no nível do invisível, corresponde a qual vibração? A qual estado? A qual consciência? Muitos seres humanos começam a perceber e a ver coisas incomuns, quer seja através do que lhes é conhecido, ou seja, da visão etérea, do que está, também, ligado à modificação da percepção do próprio olho, a visão dita interior, a visão do coração ou, ainda, a visão de algumas aparições.
Muitas vezes, os seres humanos, qualquer que seja sua origem, seu povo, continuamente consideraram o fato de perceber e de ver o que é invisível como uma característica particular. Estes seres foram chamados de médiuns, visionários, xamãs. Hoje, a palavra canal, sem, no entanto, dar informações quanto à origem do que é visto e quanto à implicação do que é visto. Existem, entretanto, coisas essenciais para apreender, hoje, bem além do intelecto, através do que se deixou ver, perceber. E os mecanismos que estão operando, para ver e perceber o invisível, são extremamente importantes para permitir-lhes compreender com o que vocês são confrontados nesse mecanismo de visão ou de percepção. Até agora, ninguém, ou nem todo mundo, colocou a questão de saber se o que era visto podia ser outra coisa do que o que era visto. Naturalmente, tudo isso resulta da visão ordinária porque, quando vocês veem uma mesa, vocês sabem que é uma mesa. Quando vocês veem o ser amado, vocês sabem que é o ser amado. Não há possibilidade de se enganar porque a forma do que é visto, do que é tocado, está em relação com alguma coisa que é comum a todo ser humano. Isso é profundamente do que encontramos nesses mecanismos de visão e de percepção do invisível. Porque, por um lado, as separações entre os planos se tornam cada vez mais tênues, dando acesso ao que era impensável há algumas dezenas de anos do tempo terrestre. Em geral, o irmão ou a irmã que tem visões ou percepções, tem apenas muito poucos meios, até agora, de saber de onde vem, realmente, o que é visto ou o que é percebido. Evidentemente, o aspecto vibratório é importante, isso, vocês sabem, vocês que estão aqui ou que irão ler minhas palavras, porque, frequentemente, vocês se referem ao estado de vibração que vocês percebem para identificar a origem do que é percebido e visto, dando-lhes, então, um elemento de apreciação quanto à origem dimensional do que é visto. Todos nós sabemos que existem outras formas de ver. Por exemplo, durante o sono, através dos sonhos onde isso não é, muitas vezes, nem os olhos, é claro, que estão fechados, nem o coração que vibra, nem a visão etérea, mas imagens que se projetam, podemos dizer, sobre a tela da consciência, refletindo, tanto as preocupações diárias, como anúncios específicos ou premonições. Alguns sonhos, vocês sabem, dão uma sensação de vivência extremamente forte. Isso pode ser o mesmo para o que é percebido, ou visto, nas visões, nas aparições, dando a um sentimento de algo muito verdadeiro, autêntico, porque realmente é vivenciado. Mas, aí, tampouco, isso não lhes diz de onde vem o que é visto ou percebido. Naturalmente, aqueles que têm a vibração aberta, do coração, pelo fogo do coração, identificam, sem qualquer problema, a origem do que é visto ou percebido pelo próprio efeito, percebido no próprio chakra do coração da pessoa que vê. Deste modo, uma visão, que viria de um plano não elevado, e, no entanto, invisível, coloca-os em uma situação onde o coração tende a se fechar de novo. Sobretudo no Ocidente e no Oriente, eu não falo, nesse nível, dos povos primitivos que escaparam, de alguma forma, a isso, mecanismos que foram descritos e aplicados há muito tempo, que estão ligados à abertura do que foi chamado de terceiro olho, deixando-se ver, na tela chamada do espírito, mas que é a tela da alma, cenas, imagens, personagens, paisagens, realmente vistas com esse terceiro olho, por vezes, elementos bem construídos como reviver mesmo de suas próprias vidas passadas. Às vezes, paisagens podem desfilar. Às vezes, cores parecem surgir, peculiares, com uma gradação específica de cores. Muitos ensinamentos insistiram sobre esses mecanismos de visão interior como sendo uma prova da transformação da consciência para outra coisa, admitindo, de fato, que tudo que era invisível, que se torna visível, corresponde a uma transformação da consciência, contribuindo para o despertar ou contribuindo, em todo caso, para transformar a própria consciência.
E, obviamente, para um irmão ou uma irmã que jamais viu outra coisa senão seus próprios sonhos, encontrar-se vendo imagens, cenas, percepções que desfilam, às vezes bem construídas e muito luminosas, permite colocar-se alguma questão sobre a realidade do que é visto e, sobretudo, sobre a origem do que é visto. A abertura do que é chamado de terceiro olho, muitas vezes foi denominada o despertar em muitas tradições. No Egito, vocês têm o olho de Horus. Coincidentemente, hoje, na época em que vocês vivem, neste mundo, o famoso terceiro olho é ilustrado em vários movimentos, ditos iniciáticos ou ocultos, nos quais um dos símbolos mais conhecidos é o famoso olho dos Illuminati, o olho que se assenta no centro do triângulo. Evidentemente, muitos poucos se colocaram a questão de saber por que um símbolo, dito iniciático, encontra-se nesta ordem e nesses movimentos ditos espirituais. O terceiro olho, do qual foi feito a apologia, por exemplo, entre os orientais, frequentemente foi considerado como a iniciação principal do ser humano. Nós sabemos, pertinentemente, que vários de vocês vivenciaram isso, mas vivem, hoje, outra coisa que se substituiu, de alguma forma, a essas visões do terceiro olho, ou a uma visão etérea, com os olhos abertos, ou a uma visão interior não dependendo mais do terceiro olho, mas, realmente, do coração. O aspecto vibratório, neste nível, é essencial. Não é o meu propósito julgar alguma coisa que viva qualquer consciência sobre a Terra, mas sim chamá-los, simplesmente, para tomar consciência do que se é deixado ver e perceber, enquanto a vibração do fogo do coração não estiver presente em vocês. E, naturalmente, devido à presença da luz, devido ao que é chamado de coroa radiante da cabeça, a ativação desta zona particular do corpo ocorre, eu diria, de maneira cada vez mais fácil. E muitos seres são subjugados pelo que se é deixado ver e perceber por esse terceiro olho, seja a própria história da alma em meio às encarnações, com a possibilidade de reviver, realmente, a memória de vidas passadas, com a possibilidade, bem real, de projetar a consciência através desse centro onde quer que seja. A maior parte do que é chamado de fenômeno de iniciação, que lhes são propostos hoje, baseia-se, exclusivamente, na abertura desse terceiro olho que dá acesso a algo sedutor, ou seja, ver, perceber, o que era invisível anteriormente, dando acesso, também, ao que, há muito tempo, Buda denominava, os poderes da alma. E muitos seres pararam nisso porque isso dá, efetivamente, um poder, como o poder de ver suas próprias vidas, o poder de ver o que vocês chamam de aura, o poder de ver o futuro ou o passado de um ser. Naturalmente, há 3 anos, a abertura da coroa radiante da cabeça pôs fim ao reinado do terceiro olho para revelar as outras funções espirituais, ligadas às estrelas. Vocês sabem, também, que a luz foi modificada em seu desdobramento sobre este mundo, através, justamente, de um eixo alterado que se chama atração/visão. Vários elementos foram comunicados a vocês, a fim de retornar ao eixo fisiológico normal da luz, que é o eixo AL/OT. Muitos ensinamentos que lhes foram dados, no Ocidente e no Oriente, insistiram sobre os poderes da alma, negligenciando o fato de que isso não era uma finalidade, mas, simplesmente, uma etapa intermediária, e absolutamente não obrigatória, para ter acesso à unidade. Eu diria, até mesmo, que permanecer nesse terceiro olho e no que ele proporciona, vai afastá-los, de maneira definitiva, da unidade do coração. A visão do terceiro olho refere-se a tudo o que se relaciona com este mundo, quer seja no passado, no futuro, na lembrança das vidas, na capacidade para manifestar algo que foi chamado de intuição, para ver o invisível.
Muitos de nós insistimos sobre a diferença entre a visão do coração, a vibração do coração e a vibração do terceiro olho, pois o terceiro olho, isso lhes foi dito, e, também, um confinamento em outra ilusão que faz parte e que mantém a própria ilusão de que a verdade é acessível neste mundo. Muitos de vocês que vivenciaram o despertar do coração, que é o verdadeiro despertar, deram-se conta da diferença, efetivamente, da consciência e das vibrações que existem entre a abertura do terceiro olho e a abertura do coração, e de que uma e outra não participam da mesma evolução ou transformação da consciência. Para esses, o problema está resolvido, porque, tendo vivenciado o coração, no fogo do coração, na vibração da coroa radiante do coração, eles sabem, muito bem, distinguir entre uma visão que vem desse terceiro olho, uma visão que vem do coração e, sobretudo, determinar qual é o efeito vibratório disso que foi visto ou percebido. Nós lhes sugerimos que o terceiro olho era uma ilusão confinante, luciferiana, cujo único objetivo é bloquear o acesso ao fogo do coração, aprisionando o fogo, em algum lugar, em um fogo matricial que um dos anciãos havia chamado de fogo elétrico, em oposição ao fogo do espírito. Fogo elétrico que mantém, de alguma forma, as resistências, o confinamento e, sobretudo, o ego, e, principalmente, em seu componente que é chamado de ego espiritual. Em oposição ao coração, a visão do coração que está ligada à abertura do coração, e que, definitivamente, nada tem a ver com a abertura do terceiro olho. Evidentemente, todos aqueles que vivenciaram, há vários anos, a abertura do terceiro olho, foram convencidos, com razão e justificadamente, a viver o processo iniciático principal, visando transformar a consciência. Eu espero que vocês saibam, hoje, que não é nada disso, pois a visão do terceiro olho é tão confinante quanto a visão dos olhos, porque a visão do terceiro olho os aprisiona em meio à visão da alma voltada para a matéria. E, aliás, jamais uma visão do terceiro olho poderá dar-lhes a visão dos mundos unificados, além da matriz. Somente a visão etérea, que não é a visão astral, ou a visão do coração, que não é mais uma projeção da consciência ao exterior, mas, sim, uma introjeção, como isso foi nominado, no interior do coração, deixa-se ver o que não existe na ilusão, mas na verdade. Existem características essenciais que permitem diferenciar, formalmente, o que é visto e percebido em meio ao astral e o que é percebido e visto em meio ao coração, ou seja, no nível do que nós chamamos de vibral, ou seja, supramental, ou, ainda, de luz vibral. Na visão astral, ligada ao terceiro olho, tudo é surpreendente, em correspondência e em adequação com o que vocês veem com seus olhos, mais luminoso, mais iluminado de alguma forma. As cores podem aparecer brilhantes e não há sensação de ver algo de diferente do que existe neste mundo, mesmo se a luz aparecer como mais importante, sob a forma de radiação exterior. A visão do coração não lhes mostrará a mesma coisa, pois ela não se imprime no olho da alma, mas no olho do coração que não é mais um olho, mas uma visão que não pode mais estar localizada em uma direção. O que lhes é mostrado, no coração, nada tem a ver com o que lhes é mostrado no astral. As repercussões, é claro, não são, de qualquer maneira, as mesmas na consciência, na vibração, na percepção da energia ou da vibração. Existe, no nível da visão do terceiro olho, uma visão, às vezes, mais clara do astral, deste mundo como do invisível. Mas, como vocês sabem, o astral não é o que está além do supramental. O astral é apenas um reflexo, de algum modo, da verdadeira luz. Todos vocês têm, na memória, a experiência, vocês, talvez, leram ou vivenciaram isso, de seres que atravessaram um túnel e viram uma luz no final. Esta luz é descrita como uma luz de amor que não esquenta e que, no entanto, é agradável, que é branca ou dourada, que é magnética, que atrai. Esta luz dá a sensação de um amor incrível que o ser humano não conhece, aqui, na carne.
Há, muitas vezes, seres que estão ali, que chamamos de anjos, de guias, de guardiões, de membros, até mesmo, de sua família, que partiram, que os acolhem e que falam com vocês, dando-lhes um sentimento de liberdade, de liberação, de algo que é transformador e que é, efetivamente, transformador. A partir daí, e devido à transformação que é vivenciada por aqueles que viveram esta experiência, há uma adesão inabalável, porque é um mecanismo real da consciência que tem acesso a outra coisa do que o normal. E, partindo daí, o conjunto da humanidade acreditou que isso que era visto, naquele nível, percebido ou vivido como experiência, era, de qualquer forma, o objetivo final a ser obtido e desenvolvido neste mundo, culminando, é claro, na capacidade para sentir o que chamamos de energias dos seres, do ambiente, das situações. E o ser humano se contentou com isso como se isso fosse uma finalidade que devia permitir-lhe viver a luz, nesse corpo ou em sua vida, sem jamais se colocar a questão da autenticidade, porque não se pode pôr em dúvida a autenticidade do que é visto e vivenciado a partir do momento em que é realmente vivido. Mas, a questão não é a autenticidade. A questão é a finalidade. Qual é a finalidade do que se é deixado ver? Qual é a finalidade do que se é deixado viver, nesse corpo como fora desse corpo? E nós, pouco a pouco, através de nossas intervenções e das comunhões, dos ajustamentos vibratórios, dissociamos, de algum modo, e atraímos sua atenção para esses mecanismos de percepções, porque esses mecanismos de percepções, os mais transformadores que forem, jamais irão permitir-lhes vibrar, realmente, o coração. E nós diferenciamos, aliás, a energia, a vitalidade da luz, que é uma vibração e que não é mais somente uma energia, mas uma frequência, uma vibração muito mais intensa do que a simples circulação da energia. Aqueles que têm a visão etérea, pela ativação dos novos corpos, dão-se bem conta de que isso que eles veem não está ligado às auras, por exemplo, denominadas astrais, tal como foram escritas e descritas por outros iniciados, que, no Ocidente, vocês chamaram de crísticos, e que deixaram visões particulares do agenciamento dos mundos, não tendo mais nada a ver com essas visões coloridas, com este ideal de luz, mas, bem mais, com o que subtendia a existência do mundo que chamamos de forças etéreas ou, ainda, o éter. A visão astral não lhes dá acesso à visão do éter. A visão astral é colorida por emoções, por cores muito vivas que preenchem os objetos e as coisas e que, sobretudo, são irradiadas, a partir desses objetos para o exterior do objeto, dando, efetivamente, um elemento específico no nível da consciência que é uma forma de exaltação do que é visto, de exaltação do que é dado a perceber e que não existe sobre este mundo. A visão etérea dá acesso a outra coisa. Ela permite ver as forças que estão mais próximas da matéria, não sob forma de radiação, mas, sim, sob forma de luz que permite à matéria e aos seres condensarem-se no interior desta luz. A visão do coração, ela, quando ela aparece, deixa-se ver perfeitamente outra coisa. Ela, aliás, faz desaparecer a visão chamada de astral em benefício de uma visão diferente onde a luz constitui a totalidade da estrutura do que é visto. Não há mais irradiação exterior. Há uma irradiação interior. É fácil, também, de apreender que a visão do terceiro olho recorre a uma projeção da consciência ao exterior de si, através de uma vontade, de um desejo de ver, de perceber, a trama do passado, a trama do futuro, de perceber o outro através de suas emanações, mostrando-lhes a personalidade, através dos mecanismos mesmo chamados de clarividência, estados mediúnicos, mostrando-lhes o invisível. E estes seres, que vivem isso, não podem desconfiar um minuto de que existe outra coisa que resulta, justamente, da parada de toda a projeção em meio ao terceiro olho.
É o momento em que a projeção da consciência, em meio a este mundo, é interrompida, e onde o que é visto e percebido não resulta mais, justamente, de um mecanismo de projeção no exterior de algo, mas, sim, de um mecanismo de interiorização da consciência no interior do coração onde, aí, aparece uma luz totalmente diferente, que não é mais um reflexo, mas que é a própria vibração da luz, onde a luz é constituída, ou é o constituinte, do conjunto do que é visto, sem qualquer irradiação no exterior, porque o que constitui a luz não tem necessidade de irradiar, já que a luz está presente por toda parte. Existem, então, mecanismos, além da vibração, que, através mesmo do que é visto, são profundamente diferentes. Uma outra diferença é que a visão do coração jamais irá mostrar-lhe suas vidas passadas, jamais irá mostrar-lhe suas encarnações ou seus rostos de vidas passadas, como é comum com o terceiro olho. Ela jamais irá lhes mostrar o astral, ou a personalidade de uma pessoa, mas irá fazê-los viver, diretamente, o coração e a essência de cada coisa, onde a luz não é irradiada no exterior, mas é, então, o constituinte da verdadeira realidade. Naturalmente, o desdobramento da luz, as núpcias celestes, permitiu por fim ao confinamento da ilusão luciferiana, revelando o que nós denominamos, com vocês, as estrelas da cabeça, NDR. Ver a seção Protocolos Prioritários /as 12 Estrelas de Maria 1, evitando, justamente, que o ser humano se feche em si mesmo no que é confinante, e, ainda, subjugante, para poder ver suas vidas passadas, os rostos de suas próprias vidas, ou se imergir na luz astral do terceiro olho, propiciando estados de sideração da consciência que podem ser, indevidamente, assimilados à consciência da unidade. Aquele que tem acesso à visão do coração ou à visão etérea não pode mais ser enganado por essas imagens que pertencem à matriz, porque as vidas passadas, quaisquer que sejam, pertencem à matriz. Como nós lhes dissemos, o tempo em meio à unidade não existe, e a memória das vidas passadas é uma memória que os confina nesta ilusão. E crer que ver isso é um fator de elevação é, certamente, a fraude que foi executada, da maneira mais importante, na história da humanidade, neste final do século XX. Vocês mesmo têm, pela modificação que foi induzida por algumas forças, crianças que nasceram com esta particularidade de ver, justamente, a trama astral e, como vocês sabem, essas crianças, que foram chamadas, frequentemente, de crianças índigo ou crianças cristal, são consideradas como maravilhas da evolução, já que estão despertas e que veem o que o comum dos mortais não vê. E ainda, o que eles veem é apenas o reflexo da verdade e, aliás, isso explica por que essas crianças estão tão mal neste mundo, e por que elas ficam desestabilizadas com o que elas veem. Então, é claro, toda a ilusão é crer que, quando o terceiro olho está aberto, vocês estão no coração. Mas é exatamente o contrário que acontece porque vocês escapam, justamente, à visão verídica do coração, confinando, de novo, a consciência a uma outra oitava do confinamento, a um outro estágio do confinamento que é chamado de visão astral. A visão astral não é a visão do éter. Outros exemplos são conhecidos por vocês, porque são amplamente divulgados pela mídia, se pudermos dizer, o que é chamado de aparições. Vocês têm, muitas vezes, testemunhos de crianças que tiveram visões, que, aliás, manifestam, nesta ocasião, uma transformação radical de sua consciência, onde elas são subjugadas pela visão de um ser de luz, que apareceu para elas, que elas podem descrever de maneira perfeita, como auréola de luz, no exterior, e que invade nosso mundo de terceira dimensão e que se supõe fornecer informações sobre o futuro, sobre o amor, fazendo então profecias e previsões.
Em nenhum momento essas crianças iriam pensar, e aqueles que as observam, em suspeitar que o que apareceu, e foi visto, é uma ilusão a mais, pois, é claro, a adesão ao que foi visto, a adesão ao que apareceu, tanto mais que há uma sideração da consciência, um transporte da consciência, fazendo crer que essas crianças, por sua inocência, vivem o acesso à verdade. Isso é apenas um reflexo da verdade cuja finalidade, aí também, ainda uma vez, é apenas submeter o ser humano a um princípio chamado de livre-arbítrio, um princípio de punição, ou castigo, tal como a maior parte das aparições descreveu, falando sempre do erro do homem, falando sempre de um castigo a vir, de uma punição a vir, se o homem não rezar, se o homem não se arrepender, se o homem não amar, negando a reencarnação, negando, ainda, o princípio de liberdade, convocando essas crianças, e aqueles que vão aderir a isso, a rezar. Então, é claro, dependendo das aparições e dependendo no lugar, essa oração será oriunda de um ensinamento cuja finalidade é prometer um futuro melhor, prometer o amor e prometer o acesso ao mundo espiritual. Evidentemente, muitos seres humanos, muitas crianças, que vivenciaram isso, apenas podem aderir a isso porque eles o vivenciaram, na verdade, realmente. E ainda, quais desses seres sentem seu coração? Quais dessas crianças lhes descreveram o calor do coração? Nenhuma. Todos eles descreveram fenômenos de correntes de ar, fenômenos da mente, fenômenos de percepção, ao redor do corpo deles, ao redor da cabeça, mas absolutamente nada no coração. A finalidade, aqui, não é o coração. É tempo, agora, de aceitar isso e de fazer a experiência vocês mesmos. Não para aceitá-lo porque isso foi dito de diferentes maneiras, mas para vivê-lo, vocês mesmos, a experiência da diferença fundamental que pode existir entre o que se é deixado ver no nível do terceiro olho, visão astral, o que se é deixado ver na visão etérea, com os olhos abertos, e o que se é deixado ver, sobretudo, na visão do coração que é acompanhada da vibração do coração. Então, é claro, a imaginação humana tende a criar imagens e é, aliás, as funções que estão inscritas no cérebro particular do ser humano, que os fizeram passar para o cérebro chamado da evolução, denominado terceiro olho ou hipófise, epífise, e todas suas estruturas que são, de fato, extremamente antigas e que nada têm a ver com o coração. O coração não está neste nível. O coração não está na cabeça. O coração está no coração. É tão evidente que muitos esqueceram e que muitos não chegam mesmo mais a conscientizar e a fazer a diferença entre a visão astral, a visão etérea e a visão do coração. A visão etérea, muitos de vocês a têm. É ver as partículas adamantinas. É ver a chuva de luz. É perceber os sons do céu e da terra, os sons da alma e do espírito. E, sobretudo, começar a perceber a vibração e o fogo do coração que lhes dá acesso ao momento em que vocês não projetam mais nada no exterior, ao momento em que não há mais qualquer desejo e que vocês acolhem a luz, que se manifesta nesta visão do coração, onde as luzes não são mais brilhantes e radiantes, onde tudo se torna branco. Toda a visão desaparece na visão do coração. É um pré-requisito. E o pré-requisito é, justamente, a cessação de toda a visão astral que é substituída, em um dado momento, pelo fato de viver a luz branca e se tornar, si mesmo, esta luz branca e essa vibração da luz, com um fogo particular, com uma energia que não está mais no exterior, ou em volta, mas que é, realmente, vivenciada na vibração das células, dos centros energéticos e, sobretudo, na própria consciência. E, aí, não há mais necessidade da mínima forma. Não há mais necessidade de ver a mínima luz irradiar porque vocês se tornaram, realmente, a luz, pelo fogo do coração e pela vibração do coração.
Então, naquele momento, podem reunir-se de novo, e aparecer outras imagens, e essas imagens não têm o mesmo teor daquelas que foram vistas anteriormente, como um sonho ou pelo terceiro olho, porque, justamente, o terceiro olho é dissolvido na coroa radiante da cabeça. E isso que se manifesta não é mais o eixo atração/visão, mas, sim, o eixo AL/OT, que está ligado ao Alfa e ao Ômega, ao fogo do coração, à visão do amor, que é esta luz branca que preenche tudo. Naquele momento, vocês têm a possibilidade, efetivamente, de ver os seres de outras dimensões, de perceber esses seres de outras dimensões, em que não há mais manifestações através de um corrente de ar que aparece, mas, sim, por um fogo do coração e por uma vibração que não tem mais nada a ver com uma energia que estaria ao redor do corpo e que, sobretudo, vem amenizar, de algum modo, as emoções, e não sustentar as emoções nem o mental, porque, no momento em que a visão do coração aparece, não há mais questionamentos. Naturalmente, não há mais dúvida. Há a certeza interior de viver a verdade, porque isso é a verdade, e, sobretudo, além da autenticidade, há a finalidade que é vivenciada como correta, ou seja, reencontrar a luz que é, eu os lembro, nossa essência de nós todos, quer queiramos ou não. A visão do coração é levada a se desenvolver, cada vez mais. Ela passa, é claro, pela instalação da visão etérea. Ela passa, é claro, pelo que lhes nomearam os anciãos, a alegria, o samadhi, a paz. Em meio à visão do coração não há emoção. Em meio à visão do coração há uma alegria inefável que não é um êxtase exterior, que não é uma subjugação da consciência por um ser exterior que vem repreendi-los, que vem preveni-los de um acontecimento ou de um castigo, mas, sim, simplesmente, uma comunhão, uma graça de coração a coração que se basta por si só e que não implica qualquer elemento, nem de punição, nem de dor, nem do futuro, mas que os instala, muito pelo contrário, totalmente no presente, totalmente na alegria deste contato, desta comunhão. A visão do coração não é congelada. Por exemplo, se a visão do coração lhes mostrar um arcanjo, em sua forma de quinta dimensão, bem, esta forma não é fixa. Vocês não podem congelar, de algum modo, o arcanjo, em uma forma determinada, mesmo em uma representação a mais antropomórfica, já que esta forma mudará sem parar, já que ela não é prisioneira, justamente, de uma representação, contrariamente a uma forma astral que, ela, é congelada, quer seja na memória de seus rostos passados, na memória de suas vidas passadas ou nos seres que povoam ainda um pouco astral, que é seu, pessoal e que se manifestam a vocês, nessas ocasiões. Lembrem-se de que não é questão de pôr em dúvida e de dizer que é bom ou ruim, mas, simplesmente, de que nós não nos encontramos no mesmo nível de autenticidade e, sobretudo, nós não nos encontramos na mesma finalidade. A visão astral os mantém na ilusão e no confinamento do bem e do mal. A visão do coração os faz descobrir espaços ilimitados de alegria e espaços, sobretudo, onde vocês são livres e onde, principalmente, vocês não são submetidos a esta aparição que vai lhes ditar alguma atitude, ou lhes pedir oração para salvar alguém. Ela os faz comungar com sua própria liberdade. Ela os torna autônomos. Ela os torna livres, como diriam dos anciãos. Ela lhes permite dar-se conta, por si mesmos, de que a experiência que vocês estão prestes a realizar não tem mais nada a ver com os sonhos, não tem mais nada a ver com as visões do terceiro olho, mas os coloca em um estado onde a alegria e a paz os saturam plenamente, porque vocês sabem, naquele momento, que vocês alcançaram a finalidade e que vocês não estão nos planos intermediários. Especialmente, o estado de humor e de emoção, o estado do mental, não é, de maneira alguma, o mesmo. Na visão do coração, não pode ali haver questões nem questionamentos.
Na visão do coração, há uma evidência que aparece em relação ao que é visto e percebido, ao passo que, no que é visto no nível do astral, há uma subjugação da consciência. Há uma aceleração da consciência que permanece no nível da matriz. O acesso ao estado de ser jamais poderá ocorrer por qualquer visão ligada ao terceiro olho. O acesso ao estado de ser acontece pela porta do coração e pelo coração, dando-lhes acesso à multidimensionalidade e dando-lhes acesso, sobretudo, ao fato de viver que vocês não estão limitados a esse corpo e que vocês têm uma variedade de outros corpos, situados bem além da matriz, que foi chamado de corpo de estado de ser, ou corpo de luz, mas que não é o corpo de luz tal como pode ser visto em meio ao terceiro olho, porque vocês não estão fixos em uma forma no coração. A forma é mutável. Ela se transforma permanentemente. Ela é luz e inteiramente luz. Ela não está fixa. Ela é vibrante. O que é mostrado na visão do coração aparece, desde o início, como profundamente diferente da visão astral e, sobretudo, a partir do momento em que a visão do coração aparecer, apenas uma vez, vocês sabem que vocês não estão mais em um mecanismo de projeção da consciência no exterior de algo, mas que vocês estão na interiorização, a mais correta e a mais verdadeira do que vocês são, do que todos nós somos, na totalidade. Vocês compreendem, vocês apreendem, também, que não pode existir a iniciação, exceto para o ego que vai crer que aconteceu, através do ego espiritual daquele que tem os poderes da alma, de ver o outro no nível astral, no nível de sua personalidade, de se projetar, com consciência, para vir perturbar o outro ao invés de comungar. A visão do coração lhes dá acesso à comunhão, à graça, como nós lhes dissemos. Ela lhes dá acesso ao equilíbrio e, sobretudo, da liberdade. Não pode ali haver, em meio à visão do coração, qualquer ofensa a alguém, ou ao que quer que seja, porque, na visão do coração, há a interiorização e a reversão total da consciência na verdade. Muitos arcanjos e anciãos lhes disseram, e eu posso dizer-lhes com eles, que nós estamos no interior de vocês, na totalidade, e, como eles lhes disseram, eu repito a vocês, isso não é uma invenção de imaginação, mas é a estrita verdade. Quando a visão do coração for se instalar, vocês irão se aperceber, também, de que vocês podem ver o mundo físico tal como ele é, ainda hoje, sem seus olhos. É o que eu fiz, durante minha vida, e é o que alguns de vocês começam a perceber. Que vocês não têm necessidade dos olhos e que vocês podem ver, sem os olhos e sem o terceiro olho, unicamente com o coração. E, isso, é uma verdade que é para experimentar e que um número cada vez mais considerável de irmãos e de irmãs vai viver. A diferença essencial, também, é claro, é o próprio estado da consciência que vive a visão do coração em oposição àquele que vive a visão astral. A visão astral vai fortalecer o ego e vai dar uma sensação de poder espiritual que resulta, de maneira indefinida e infinita, no orgulho espiritual, na vontade de se apropriar de um papel, de uma função, e que é, vocês hão de convir, o oposto da humildade, da simplicidade. Aquele que vê com o coração nada mais tem que compartilhar senão o coração. Aquele que vê com o coração nada tem que reivindicar de um poder, já que ele encontrou o seu poder interior. Em resumo, absolutamente tudo se opõe, irá se opor cada vez mais, à iniciação do ego ao orgulho espiritual, o que é chamado de verdadeira iniciação que apenas pode ser aquela do coração. E, sobretudo, a iniciação do coração não pode ser buscada por qualquer ser, mesmo o ser mais evoluído, mesmo a fonte, já que somente o coração decide, em si mesmo, abrir-se, contrariamente ao terceiro olho, que é extremamente fácil, hoje, de abrir por um controle exterior. Tudo se opõe, na totalidade, ao despertar do coração e ao despertar do terceiro olho. Evidentemente, o desdobramento da coroa do confinamento, em meio ao terceiro olho, limitou, de algum modo, esta possibilidade de iniciação.
Mas, vocês não estão sem saber que vários irmãos e várias irmãs estão, eles mesmos, confinados nesse orgulho espiritual. E, naturalmente, eles não têm a possibilidade de fazer a diferença entre o fogo do coração e a visão do coração, porque, justamente, o que os leva a esse confinamento no terceiro olho está ligado à ausência de humildade, à ausência de simplicidade e à vontade de poder e da ascendência, de um modo ou de outro, sobre uma situação ou sobre um ser humano. Eis o que as forças, opostas à luz, buscaram introduzir na humanidade, há um século, para conduzir o homem a um atalho, a um caminho de confinamento e não de liberação. A única liberação possível, vocês sabem agora porque vocês o vivem, para muitos de vocês, é o coração e nada mais. E o coração não é uma lei moral. O coração não é um afeto tal como podemos exprimi-lo através dos filhos ou dos pais ou de uma relação, mesmo a mais perfeita que for. O coração é um outro estado da consciência, totalmente diferente do que é acessível neste mundo. E aqueles que vivem o coração não têm outro desejo senão estabelecer-se no coração, cada vez mais, através da vibração e da luz branca, que invade a totalidade de sua personalidade, onde mais nenhuma referência pode existir deste mundo, já que a única referência torna-se o amor, a finalidade verdadeira da verdade e não qualquer ilusão espiritual de dominação do que quer que seja ou de explicação do que quer que seja. É um ou outro, e isso foi dito de diferentes maneiras. E, cada vez mais, a consciência vai ser levada a se posicionar em um nível ou em outro, e não mais fazer idas e vindas entre tal nível e outro nível. Compreendam que eu não minimizo nada, mas, simplesmente, as experiências são diferentes porque elas não têm a mesma finalidade. Elas não têm a mesma vivência. Elas não têm a mesma expressão na vida mesmo de cada um, de cada uma. Em um caso, a paz e a harmonia é o coração. No outro caso, a exaltação, exuberância, percepção de energia, percepção do outro, mas no nível de sua personalidade. A vontade de demonstrar e de mostrar que sabemos, enquanto que o coração não tem necessidade de nada mostrar e de nada demonstrar. Há apenas necessidade de estar na vibração e na visão do coração da luz branca. Então, é claro, liberdade é total. Muitos seres humanos têm necessidade de ver e de compreender suas vidas passadas ou do que lhes é mostrado em meio à visão astral. Mas, naquele momento, convém estar lúcido da finalidade, não da verdade do que é vivenciado. Pois, aquele que vive a visão astral, vive certa forma de verdade, em todo caso é a verdade dele, ao passo que aquele que vive a visão do coração está também em sua verdade, mas está, sobretudo, em uma verdade cuja finalidade é a liberdade, a autonomia, o fim do confinamento e, sobretudo, o fim da ilusão, o que não será jamais possível, contrariamente ao que querem dizer alguns ensinamentos, fazendo-os crer que o terceiro olho é o suprassumo do que é realizável sobre este mundo. Nada é mais falso. Isso conecta, também, com o que dizia Sri Aurobindo, quando ele foi o bem-amado João: haverá muitos chamados e poucos eleitos. Os chamados serão marcados na testa, ou seja, eles terão acesso aos mistérios do universo, nesta falsificação, mas não aos mistérios do universo em meio aos mundos unificados, o que não é, propriamente falando, a mesma coisa. O que, propriamente falando, não é, de qualquer maneira, a mesma vibração. Isso não é, de qualquer maneira, a mesma consciência. Buda dizia: quando tu encontrares os poderes, salva-te rápido. É preciso, sobretudo, não fazer uso dos poderes porque Buda o vivenciou e compreendeu. Há apenas na renúncia, como isso foi denominado, agora, bem mais do que no abandono à luz, renúncia a todo poder, que irá se expressar o poder pessoal da unidade e o acesso ao estado de ser. É preciso, então, renunciar a todas as ilusões do ego, a todas as ilusões espirituais de qualquer projeção da consciência em um futuro.
É por isso que muitos anciãos insistiram, assim como os arcanjos, sobre o hic nunc, ou seja, sobre o instante presente, porque absolutamente tudo está no instante presente e absolutamente nada da luz está no passado, mesmo se isso se apresentar sob forma luminosa. Absolutamente nada está no futuro. Absolutamente tudo é acessível no coração, no presente, e a porta de saída é o coração. Ela jamais poderá ser o terceiro olho, mesmo se alguns pensarem que o terceiro olho está acima do coração. Não há absolutamente nada acima do coração. Todo o resto é apenas fantasia e ilusão, mesmo se forem vivenciadas como verdadeiras. Isso significa, simplesmente, que vocês aderiram à ilusão e que vocês vivem a ilusão como verdadeira. Isso será, efetivamente, a sua verdade. Mas lembrem-se da diferença conforme os momentos em que vocês estão na vibração do coração e conforme os momentos em que vocês têm, ainda, veleidades, para alguns, de estabelecer a visão astral. As consequências, as implicações e os resultados não são absolutamente os mesmos. É preciso, para isso, renunciar, também, aos poderes espirituais. É preciso afastar o conjunto de visões astrais, conservar apenas a visão etérea, conservar apenas a visão, com os olhos fechados, e a visão do coração, a luz branca. Naquele momento, vocês poderão ver, realmente, as outras dimensões, mas não a fantasia ou a ilusão da matriz astral. As consequências e as implicações sobre a consciência são enormes porque, no caso do coração, vocês sabem, há a paz, há a alegria, há a serenidade. Ao passo que na ilusão do terceiro olho, há o questionamento, há avidez, há desejos. No coração, não há desejos. Isso que se é deixado ver participa, grandemente, do estabelecimento da sua consciência. Cabe a vocês determinar se o que vocês veem vem do coração, ou da visão etérea, ou vem da visão astral, e cabe a vocês adaptar a vibração e a energia para viver, precisamente, a sua finalidade. E, aliás, a questão que vocês devem se colocar hoje: qual é a sua finalidade? Então, é claro, outras estrelas e outros anciãos lhes disseram que a finalidade de cada ser humano, se o colocarmos assim, vai ser dizer, a luz e o amor. Mas, é claro, a vibração do amor e da luz, em meio ao terceiro olho, jamais será a vibração do amor e da luz em meio ao coração. Uma preenche. A outra esvazia. Uma é energia. A outra é vibração. Uma é busca. A outra resposta. Vocês querem estar na busca ou vocês querem estar na resposta? Quando eu estava encarnada, eu via sem os olhos e eu via tudo, evidentemente, o físico como o etéreo, como os outros mundos. Cabe a vocês definir o que vocês querem ver, ao que vocês querem dar crédito, sua consciência e seu coração. Mais uma vez, isso não é nenhum julgamento, mas, simplesmente, um esclarecimento do que está para agir, atualmente, e que está para ser aplicado, sobretudo há um século, sobre a Terra, através de muitos ensinamentos. No momento em que o desaparecimento do astral coletivo dá acesso a um número sempre maior de seres humanos, às percepções e visões, é muito importante colocar-se a questão do que vocês veem, do que vocês percebem, não para saber se isso é bom ou ruim, não para saber se é a sombra ou a luz, mas, sim, para saber o que vocês vivem. É o coração ou não é o coração? É o fogo do coração e o fogo do amor que consome vocês, ou é a ilusão do fogo do amor? Não é preciso perguntar 1000 vezes porque, a partir do momento em que vocês penetram na vibração do coração e na visão etérea do coração, vocês vivem instantaneamente isso, como a verdade final e objetivo final. As testemunhas vibrais são extremamente importantes, mas, também, a qualidade mesmo de sua consciência fragmentada quanto a definir onde vocês estão, vocês mesmos, em relação à vontade de poder, à vontade de subordinação de um irmão ou de uma irmã ou de uma situação.
Ou vocês estão em sua vontade de controlar essa ou aquela pessoa, esse ou aquele fato? Ou vocês estão, então, pelo contrário, na vontade de abandono, que não é mais uma vontade, como dizia minha irmã Hildegard, mas uma tensão para o abandono que os leva a viver a luz e nada mais. Qual é sua finalidade? É isso que vem perguntar a luz. Ela não vem perguntar outra coisa senão isso. E isso não é mais uma escolha, mas o estabelecimento de uma evidência, em vocês, que emerge através, justamente, do que vocês percebem, do que vocês veem. Eis o que, enquanto estrela-visão, eu tinha que comunicar a vocês. Então, eu permaneço com vocês, em vocês e entre vocês, na luz do coração. Eu lhes digo até logo mais. Efusão vibratória. Comunhão. Mensagem atemporal.